tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez em o teu encontro neste domingo, dia do Senhor. Celebramos o 17º domingo do tempo comum. Começa o seu dia mais uma vez alimentando o teu mundo interior. Este lugar onde Deus escolhe habitar. Esse lugar onde nossos olhos devem sempre se voltar. A nossa atenção deve estar sempre voltada para este lugar dentro de nós, onde Deus abundantemente habita. Por isso, experimente inspirar e acolha cada inspiração, essa largueza da presença de Deus, esse Deus que só sabe amar, esse Deus que nos convida a dar passos em direção a Ele, que está dentro de nós e nos nossos irmãos e irmãs. Meditemos a palavra de Deus deste domingo. A leitura primeira que nós hoje meditamos, continuamos no Gênesis, capítulo 18, versículos de 20 ao 32, onde relata esta oração belíssima, esta prece dirigida a Deus por Abraão, diante da ameaça da destruição da cidade de Gomorra, Sodoma e Gomorra. Abraão interroga a Deus se ali, tendo justos, Deus ainda continuaria com a intenção de destruir esta cidade, mesmo ali tendo justos. Fosse ele 50, 40, 30, 20, 10. E o interessante é que a reação de Deus pelos seus justos é uma reação de alguém que os ama sem reserva. Se tiver 10 justos, não destruirei as cidades de Sodoma e Gomorra. Por 10 justos que ali se encontra, pouparei a cidade. Amados e amadas, o retrato do Deus que aparece apresentado pelo profeta é de um Deus amoroso, de um Deus que nos ama sem reserva, não de um Deus que simplesmente pune sem olhar a quem, mas é um Deus que nos conhece por inteiro e a sua busca e a sua sede é em nos salvar. Olhemos o que nos reza o texto do Evangelho que nos é reservado para este dia. Lucas capítulo 11, versículos de 1 ao 13, que diz: Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes,
Já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro. Já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro que mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quando for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, o Pai do céu, dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, o Evangelho só aprofunda a compreensão deste Deus amoroso, prestativo, atento às nossas demandas. Deus que está cheio de amor a nos oferecer. Lucas, podemos dividir esse texto que ele nos oferece hoje em 3 momentos. O primeiro momento é o convite à oração. Quem é o nosso modelo é o próprio Jesus, que reza em um lugar à parte. Isso faz com que os discípulos também tenham sede de rezar como Jesus. Senhor, ensina-nos a rezar, como João ensinou os seus discípulos. Jesus então ensina uma fórmula, que é o Pai Nosso. A primeira parte é um louvor ao Pai que está no céu. A segunda parte é esse convite, ou esse pedido dos seus, para que o Pai não deixe que nada nos falte, especialmente aquilo que precisamos para nosso sustento material e espiritual. E termina esta oração dizendo que assim como Deus nos perdoa, nós também perdoamos os nossos devedores, os nossos inimigos. É um convite. Se nós ainda não perdoamos os nossos inimigos, que hoje possa suscitar dentro de nós esse convite, esse desejo, sim, de fazer com que esta oração se concretize, perdoando, portanto, os nossos irmãos e irmãs. A segunda parte do texto, Jesus agora ensinou a teoria da oração, digamos assim. Jesus quer agora que nós passemos da teoria, da recitação desta oração que fizemos, para a prática da mesma. A oração, o cristão melhor, não pode ser um homem simplesmente de recitação de orações. Não podemos apenas rezar. A nossa oração tem de ser um motor que nos aciona para a prática. Do contrário, não tem nenhum sentido as nossas orações. Por isso, a segunda parte, Jesus nos conta este fato, este relato, deste amigo que chega à meia-noite e vai pedir então pão, para que assim ele possa oferecer este pão ao seu amigo que ali chegou. Mas aquele que já estava deitado diz que não vai dar o pão. Mas Jesus então diz o texto, ele vai levantar-se ao menos por causa da impertinência deste que bate a porta. E ali vai dar o quanto for necessário.
Jesus aqui está nos mostrando o caminho de como devemos rezar. Deve ser uma oração confiante e persistente. Não simplesmente no sentido de pedir por pedir, mas no sentido de estar aberto sempre às maravilhas que Deus tem a nos oferecer. É isto que ele confirma na terceira e última parte do texto, quando traz 3 verbos fundamentais: pedi, e eis que vos será dado e recebereis; batei, e vos será aberto; procurai, e eis que achareis, encontrareis. Portanto, pedir, batei, procurai. Será encontrado, será aberto, encontrareis. E aí de Jesus terminando: ora, se nós que somos meros mortais sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, aqueles que nós amamos, imaginemos o Pai. O Pai nos dará não somente bens materiais, nos dará o Espírito Santo de Deus. Amados e amadas, qual tem sido a nossa prática de oração? É uma oração que fica simplesmente na recitação? Ou as nossas orações têm avançado, saído desta teoria da recitação da mesma para a ação, para a prática? Eis o convite que nos faz hoje Jesus. É preciso que a nossa oração seja esse pontapé inicial para chegarmos à prática, à ação, ou seja, estender a mão àqueles que de nós precisam. São Paulo termina dizendo que nós estávamos mortos, mas pelo batismo Jesus nos torna e nos faz viver. Estávamos e tínhamos uma grande dívida. Deus nos perdoou. Deus nos deu o amor, dando a sua vida por cada um de nós. Pregando-se na cruz, Ele elimina essa dívida, nos concedendo a vida plena por meio do seu amor. Meditemos a riqueza deste Evangelho, dessa liturgia da palavra deste domingo, e deixemos assim ser conduzidos por esta ação, esse convite que nos faz Jesus, de não ficarmos só na oração, não sermos só pessoas piedosas, mas sermos capazes de sair desta oração e partirmos para a prática, o agir de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre